Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Passando mais uma vez para deixar uma palavra poderosa ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Vamos ver o que o Senhor tem preparado para nós, né? Irmãos, a mensagem do Senhor nessa noite está no livro de Lucas, capítulo 5, né? Onde se fala sobre a pesca maravilhosa. Mas eu quero entrar em algumas lições que essa mensagem traz para nós nessa noite. Amém? Lucas capítulo 5, verso 1 a seguir, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Aleluia. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a peça que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenham medo, agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Irmão, tem cada pérolas nessa mensagem que eu quero estar esboçando aqui, estar falando aqui nessa noite, o que o Senhor quer falar ao nosso coração, Aqui tem algum tema. Jesus chama os primeiros discípulos, Irmãos, aqui fala que eles haviam pescado a noite inteira e não havia pegado absolutamente nada. E por isso eles estavam lavando as suas redes. O lavar as redes representa a desistência, Desistência. Porque ele estava lavando as redes já na intenção para guardar aquela rede, Estava lavando para guardar, porque havia trabalhado a noite inteira e não havia pegado absolutamente nada, E o Senhor, ele também vai falar conosco sobre a desistência, Sobre o desânimo e a desistência. Eu não sei o que você tem, o que tem te levado ao desânimo e à desistência, ao pensamento de desistência, Porque muitas vezes o Senhor nos coloca numa missão e a gente começa trabalhando, se esforçando, dando tudo de nós, Naquela missão que o Senhor coloca. Mas muitas vezes nós ficamos desanimados, ficamos entristecidos, a gente não consegue ver frutos do nosso trabalho. Aqui, Pedro, ele estava lavando as redes, esses pescadores estavam lavando as redes, porque já não estava vendo fruto do trabalho árdua deles. Eles estavam trabalhou a noite inteira, estavam cansados, E não havia pegado absolutamente nada. Um esforço em vão, Dessa forma. E eles estavam já desistindo ali, de estar pescando. Então, lavar as redes representa sentimento de desistência, sentimento de desânimo, E muitas vezes nós estamos numa missão ou fazendo algo que Deus colocou em nossas mãos e aí vem esse sentimento de desânimo, vem um sentimento de desistência, Aí aqui, em continuação, vem aqui, O verso 3, onde diz: Entrou num dos barcos, Jesus, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Aqui, o Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro, Pedro, vai para onde as águas são mais profundas, Aqui Jesus entra no barco de Pedro,
Aleluia. Aleluia, irmão. Jesus entra no barco de Pedro. Glória a Deus. E aqui começa uma grande obra, um grande testemunho. Porque quando ele entra no barco de Pedro, ele dá uma ordem para Pedro. Pedro, vai para onde as águas, né, são mais fundas. Irmãos, o que representa águas profundas? Águas profundas, você se aprofundar, se mergulhar nessas águas profundas, significa relacionamento com Deus, né? Tem áreas que às vezes nós estamos assim, numa missão, trabalhando para Deus, e vem o desânimo, vem o sentimento de desistência. Mas o Senhor quer que nós buscamos mais, que nós busquemos mais ao Senhor, que nós nos humilhamos mais diante do Senhor, que nós venhamos se render diante do Senhor, nos humilhar mesmo, buscar o Senhor. Senhor, por que eu estou trabalhando em vão? Por que aquilo que eu estou fazendo não está me dando retorno, não está dando fruto, né? Então, assim, aí quando ele fala, Pedro, vai, até então não era Pedro, era Simão, né? Simão, vai aonde as águas estão mais fundas. E assim o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Vai para onde as águas estão mais fundas, né? Mergulha num relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele está te esperando lá no seu quarto fechado, aleluia. Ele está querendo te levar, né, a se aprofundar nas águas, na presença do Senhor. Ele quer derramar graça sobre a sua vida, né? Ele quer te fortalecer, e nós buscamos fortalecimento na oração. Quando nós entramos e mergulhamos na presença do Senhor, que nós entregamos a nossa vida ali, naquele momento, rasgamos o nosso coração, e naquele momento o Senhor nos fortalece. A gente chega lá triste, desanimado, entristecido, mas depois que nós saímos da oração, a gente sai revigorado, a gente sai fortalecido, a gente sai avivado na presença do Senhor. E glória a Deus, porque o Senhor está nos chamando para uma vida de relacionamento mais profundo com Ele. Às vezes nós estamos num relacionamento raso, às vezes nós estamos trabalhando em águas rasas, e o Senhor quer nos levar a ir para um mar mais profundo, e a gente não tem entendido o que o Senhor está querendo fazer. A gente fica tentando no raso, fazendo raso, para ver se vai dar certo, mas o Senhor fala, vai para as águas mais profundas, porque eu tenho algo preservado para você. Aleluia. Assim como Ele tinha para Pedro, vai para as águas profundas, vai para um relacionamento mais íntimo, mais pessoal com o Senhor Jesus, porque é lá que Ele vai te revelar, aleluia, o oculto, o escondido, aleluia. Clama a mim, responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes, não conheces, aleluia. Então é no relacionamento com Deus que o Senhor começa a te revelar o que Ele quer com você, o propósito que Ele tem na tua vida. E Ele começa a te direcionar, ali você recebe direção, você recebe uma palavra diretiva do Senhor. Ali toda confusão, ela cai por terra, aleluia, todo engano cai por terra. Porque às vezes, diante da situação que nós estamos atravessando, o diabo ele quer nos cegar, ele quer nos deixar confuso, que a gente não consegue ver nada pela frente, aonde eu estou indo, e fica sem direção, fica perambulando no deserto. Mas o Senhor, Ele quer trazer direção, Ele quer trazer resposta e direção. Ele quer te mostrar o caminho que você deve seguir, mas para isso você precisa descer. Para isso você precisa se humilhar. Para isso você precisa ir para águas mais profundas, ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Assim o Senhor ele vai te revelar o que Ele quer fazer. E ali, eles tinham algo grandioso preparado para Simão. Era o encontro de Deus com Simão naquele momento, né, que foi o primeiro contato que eles tiveram ali. E o Senhor já entrou na vida de Simão Pedro já fazendo um milagre, né, irmãos? Porque o quanto ele tinha trabalhado e nada ali aproveitando isso, né, todo o trabalho que ele trabalhou, nada ali aproveitou, mas o Senhor queria mudar a história. O Senhor queria que naquela pesca houvesse um grande testemunho. Queria mostrar que quando Jesus está no barco, as coisas de fato começam a acontecer. Aleluia. E aqui no versículo 4, onde ele diz, vai para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Aleluia. Aqui ele está colocando uma missão. Ele está colocando uma missão.
lança as suas redes. Aleluia. Não é tempo de lavar rede, não é tempo de desistir, não é tempo de guardar as redes. Ao contrário, é tempo de lançar as redes. Lance as suas redes para onde as águas são mais fundas. Aleluia, que você vai ver o meu milagre, vai contemplar o milagre do Senhor. Aleluia. E ali Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Irmãos, aqui ele obedece o mandato do Senhor, o chamado do Senhor, que o Senhor falou: vai lançar as suas redes, Simão Pedro, vai lançar as suas redes. E ele fala: Senhor, nós trabalhamos muito. Ele quis mostrar para o Senhor que eles já haviam trabalhado, já estavam cansados, mas porque o Senhor estava mandando, ele iria obedecer. Irmão, você tem algo que atrai as bênçãos do Senhor, os milagres, é a nossa obediência. E aqui ele obedece o Senhor, ele obedece a Deus. No versículo 6 diz assim: quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Irmãos, aqui eu vejo bênção sem medidas após uma obediência. Porque ele creu naquela palavra, ele obedeceu o Senhor. O Senhor começou a entregar bênçãos sem medidas. Aqui fala que as redes começaram a rasgar-se de tão quantidade de peixes que vinha, a ponto que eles tiveram que chamar os seus companheiros do outro barco para vir ajudar. Ambos os barcos ficaram carregados, e sobrecarregados, e a ponto de começar a afundar. Aqui no versículo 7, a ponto de começar a afundar os dois barcos. Olha para você ver que bênção que o Senhor fez. Uma linda pesca maravilhosa na vida de Pedro. Aleluia. Quando Simão Pedro viu isso, prostou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Aleluia. Pois ele e todos os seus companheiros ficaram perplexos com a pesca que haviam feito. Aleluia, irmãos. Irmãos, aqui ele reconheceu que ele era pecador, ele viu quão grande milagre o Senhor fez, porque ele já havia pescado naquele mar, mas não havia pegado absolutamente nada. Aí Jesus entra no barco e as coisas começam a mudar. Aí Jesus dá uma nova direção, é aonde as águas são mais fundas. E ali ele vai até ao lugar onde o Senhor havia indicado. Isso é obediência. E ali ele lança as suas redes como o Senhor havia mandado. Obediência, irmãos. Bênçãos vêm através de obediência. Aleluia. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Aleluia. Aqui o Senhor confirmando o chamado, que ele tinha com Pedro. Pedro, eu estou te chamando para ser pescador de homens, Aleluia, irmãos. E ele ali, o que me chama mais atenção nessa mensagem é o final, Aqui no verso 11, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, que maravilhoso. Imagina aquela quantidade de peixe, imensa, nos dois barcos cheios de peixe, e ali ele deixar aquilo ali tudo e seguir Jesus, E diversas mensagens, diversas passagens bíblicas, quando Jesus chama os discípulos, como Mateus mesmo, que estava na mesa da coletoria, e ele passa e ele chama Mateus e diz: segue-me, Segue-me. E ele deixa tudo e segue Jesus, E eu acho lindo a forma como os discípulos creem e ouvem ali e obedecem o chamado de Deus. Quando ele só vem, se encontra com eles e lança o chamado: siga-me, Siga-me, segue-me, siga-me. E eles deixam tudo. Deixam seus negócios, sua profissão, deixam tudo para seguir Jesus, Então, assim, aqui eu vejo o que o Senhor quer falar conosco nessa mensagem, O Senhor Jesus, ele quer entrar no seu barco. Não sei se você já é cristão, você que está ouvindo essa mensagem, mas ele quer entrar no barco para mudar a história. Ele quer entrar no seu barco para te dar uma direção, para te conduzir, aleluia,
porque você precisa de resposta, precisa de direção. E o Senhor, Ele quer te conduzir. Aleluia. Ele quer trazer uma palavra direta para o seu coração, uma palavra de direção, uma palavra de resposta. E Ele vai te enviar ao lugar aonde as águas são mais profundas, aonde você vai ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. E ali você vai lançar as suas redes para pescar. E o Senhor fala que a pesca será maravilhosa. E não será uma pesca de peixe, será pescador de homens. Assim como Ele designou na vida de Pedro, o Senhor também nos tem chamado para ser pescadores de pessoas, pescadores de almas, né? Quantas almas estão sedentas, quantas almas estão famintas pela palavra de Deus, estão sedentas pela presença de Deus. Almas que estão perdidas, né? Afastadas do caminho do Senhor. Almas que estão a um ponto de ouvir a voz do inimigo e ir para o suicídio. Irmãos, almas que estão perecendo no mundo. E eu e você carregamos esse chamado de ir e lançar as redes, aleluia, para pescar. Quem garante uma pesca maravilhosa é o Senhor. É porque Ele vai estar dentro do teu barco. E quando Ele estiver no teu barco, né, pesca maravilhosa vai acontecer. Então não desanima. Você que está guardando as redes, que está parando, está desistindo, está desanimando, o Senhor fala, não desanima. Porque eu tenho te dado uma missão e eu vou te dar uma direção nessa missão. E vou te levar a águas mais profundas, a um relacionamento mais profundo comigo. Eu vou te levar a águas profundas. Aleluia. E lá você vai lançar as redes. Aleluia. Recebe essa palavra no seu coração. Ela não é uma palavra muito extensa, mas traz lições maravilhosas para nós.